Fala pessoal, estamos aqui hoje no 39º episódio do G1Cast e ao meu lado na bancada, ilustre Maurílio Bolognese II. Onde nós estamos, Maurílio? Estamos no Spotify, no YouTube e no... Faltou no Instagram. Sempre esqueço um. E estamos no Carbamol Palhano, né? Carbamol Palhano. E hoje com a ilustre presença de Felipe Rossi, um arquiteto super renomado e hypado na nossa região, vou falar assim. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado por aceitar nosso convite aí, fazer parte do G1Cast. Vamos trocar uma ideia super legal, então seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado, meninos. Obrigado primeiro pelo convite, fiquei super feliz. E correria do final de ano aí, né? Fugimos um pouquinho do escritório, o pessoal laçando a gente pra conseguir vir, mas fiquei super feliz com o convite. Que bom que você conseguiu vir, cara. Então assim, antes de mais nada, uma das coisas que mais chamou a atenção é a idade do Felipe. Perguntei ele um pouquinho antes da gente iniciar. Mais novo do que eu e do que o nosso ilustre Maurílio. Bem mais. Com 33 anos aí. Então, Felipe, conta um pouquinho, cara, da tua trajetória que te trouxe até aqui. A gente gosta muito do teu trabalho, né? E antes de mais nada, deixa o teu Instagram aí pra galera do escritório também. É o arroba, pode falar. O meu é arroba Rossi Phelps, R-O-S-S-I Phelps. E o do escritório é @arquiteturafr. Isso, então, coloca lá, então né? sigam moral o escritório, lá, né? dá uma moral. Já tem seguidor pra caramba, mas nunca é demais, né, Felipe? Com certeza. Então conta pro pessoal, como que você começou, onde surgiu a paixão aí por arquitetura, conta um pouquinho pra galera. Bom, então menino sonhador de Apucarana, né? Então sou natural de lá. E acho que meu primeiro contato com a arquitetura foi aos 13, 14 anos, que a minha família contratou um arquiteto, né? Então, para assinar o nosso projeto, a sede da fazenda, né? Dos meus avós, enfim. E aí eu comecei a me inteirar um pouquinho, conhecer o que era arquitetura, né? Porque ainda mais uma cidade pequena não é tão valorizado, não tem tanto contato assim com a arquitetura. Então, foi meu primeiro contato. E aí, depois disso, o cara desenvolveu, né? O arquiteto super conhecido de lá também, o Leonardo, desenvolveu outros projetos para minha família, para os meus pais, minha casa, enfim. Então eu falei, cara, legal essa profissão, né? E acho que é legal. Só que daí sempre fica aquela dúvida, né? Será que a arquitetura dá dinheiro? Será que, né, é algo que dá um retorno financeiro legal? E ao acompanhar, então, essa trajetória desse arquiteto, assim, a gente acompanhou o crescimento dele também, né? E eu falei, não, dá para ganhar dinheiro com isso aí, né? Então... E tudo isso em Apucarana. Em Apucarana. E aí, aos 16 anos, eu vim fazer faculdade aqui. E, enfim, daí comecei, fiz Unifil, me formei, daí vai, né? Daí começa a trajetória. Fiz bons estágios, trabalhei na Busaf, trabalhei na Galmo e em outros escritórios também de arquitetura. E um pouquinho antes de me formar, já abri meu escritório e tô aí. Vai fazer 11 anos. Então, a sua primeira experiência como empreendedor foi abrindo seu escritório? Foi abrindo meu escritório. Minha primeira experiência foi... Eu tinha 21 anos. Um pouquinho antes de me formar, já abri o escritório e começou. E aí, assim, começou, né, numa salinha de 32 metros quadrados, aquele sufoco para pagar aluguel e condomínio. E aí eu tinha uma sócia, a gente ficou ali por um tempo em sociedade, desmanchamos a sociedade, falei, cara, o que eu faço agora para arcar, né? R$350 de aluguel, mais condomínio, não nem R$500. E aquilo sozinho bate uma baita insegurança, né? E na época era dinheiro. E todo orgulhoso, né? Quando se forma, todo orgulhoso, não quer pedir ajuda para os pais, então vamos tentar bancar sozinho. Daí nisso eu acabei recuando, voltei a trabalhar no meu apartamento, fiquei por mais um aninho ali no meu apartamento, daí depois abri outro escritório. Daí começou, de fato, a FR Arquitetura. E o seu escritório começou já com projeto? Você sempre foi focado em projeto ou também mexia com obra também? Como que era? Na verdade, assim... Isso é algo que veio dos meus estágios, né? Então, por ter trabalhado na Busaf por mais de 3 anos, então eu já tinha bastante contato com o projeto arquitetônico. E lá nós não tínhamos um arquiteto interno da construtora, era algo terceirizado. Então eu tive muita abertura, assim, desde criação de, apartamento, fiz mini prédios para eles, condomínios fechados. Então a escola foi muito boa, assim. Quem era coordenadora era uma engenheira, que era a Maria Clarice Rabelo, então, presidente da Serteng. Então, ela me abriu muitas portas, assim, e me deu uma bagagem muito boa. E aí, acho que a partir daí eu comecei os projetos do escritório. Então, a gente já começou com um projeto médio, assim, não vou nem falar projeto pequeno, assim, né? Porque a maioria começa fazendo interiores e tudo mais. A gente já começou assinando incorporação.
Então, o Village Ramos, que é um projeto da Dancon, empreendimentos, já foi um dos primeiros assim, projetos no primeiro ano de formado. E já são 18 casas. Então, enfim, disso foi desenrolando. E o nosso foco sempre foi olhar para projetos arquitetônicos. Então, assim, qual que é a paixão do Felipe? É empreendimento imobiliário e casa. É o que eu amo fazer. Uhum. Mas aí, consequentemente, né, vão surgindo interiores, comerciais, corporativos, e bastante escritório. Então, aos pouquinhos, foi ganhando mais, foi diluindo, enfim, foi abrindo os horizontes também. Uhum. E daí também fomos formando a equipe, né? Com isso tudo vai aumentando a demanda de equipe, porque daí você sozinho não consegue dar conta, daí não tinha sócio, e daí você vai estruturando uma equipe para te dar esse suporte, né? E essa evolução, Felipe, porque tem muita gente que vê hoje, né, o teu posicionamento e tal, e a gente gosta muito, aqui a gente fala com muitos empresários, empreendedores e tal, tem muita gente que acha que é fácil. Né, que olha lá, o Felipe tá falando, não, a família dele já devia ter dinheiro, aí, enfim, né, e não imagina a dor que é você chegar até onde você chegou. E aonde que você acredita, cara, que foi a virada de chave? Você estava relatando aí no início, você teve uma primeira sócia, depois você separou e aí voltou para sua casa, né? Começou a trabalhar no apartamento. Então, assim, passa um filme aí na cabeça, né? E aí, onde foi a virada de chave? Onde que você acredita que você começou a ser assertivo e a coisa começou a desenrolar mesmo, tal? Foi a partir desses projetos que você está comentando ou teve alguma outra sacada aí sua que você entendeu que foi relevante no processo? Se eu olhar para trás, assim, falar, Vini, eu nunca tive vontade de ter um escritório. Acho que é a parte mais curiosa, assim. Eu sempre falei, cara, eu vou trabalhar em construtora, vou ter a minha estabilidade. Então, até tentei concurso público e nunca me imaginei como arquiteto e, enfim, uma figura mais pública. Na verdade, essa figura mais pública de arquitetura. Eu nunca imaginei isso. Porque por trás do trabalho do arquiteto a gente, enfim, tem muitos deveres, muitas obrigações e principalmente muitas pessoas que dependem do nosso trabalho, né? Sim. É uma cadeia muito grande envolvida nisso tudo. Mas nunca me imaginei a gente enquanto ter um escritório, enfim. E eu acho que o insight foi assim, quando eu me desliguei daí da construtora, né, como... Né, no finalzinho da minha formação, assim, e aí os próprios donos da construtora começaram a me indicar. Então, o Felipe não está mais com a gente, mas ele é um profissional legal, né? Olha para o trabalho dele. E aí até me indicaram para amigos que também construíam para vender, que também já tinham um pouquinho desse cunho mais comercial. E daí você começa a criar, eu acho que acreditar mais no seu trabalho, né? Legal. E, enfim, acho que foi daí que você fala, não, vamos abrir escritório mesmo, vamos encarar essa profissão aí da forma que ela deve ser encarada. Ainda tem muito preconceito, ainda tem muito que as pessoas não conhecem de arquitetura, que acham que é só decoração, enfim, aquela clássica brincadeirinha, né, de arquiteto e engenheiro. Então, muitos acabam ainda desmerecendo a profissão, mas, cara, assim, envolve muita coisa, né? Sim, sim. Até uma curiosidade, eu tinha anotado aqui, engenharia versus arquitetura, né? Porque tem essa zoeira aí que eles fazem de engenheiro, arquiteto e essa rixa, né? E eu acho que, é uma coisa que complementa a outra, né? E tá dentro da cadeia, e nós como corretores de imóveis também, no final do dia, cara, estamos dentro disso aí também, porque alguém tem que vender isso aí, né? Então, eu ia justamente te perguntar, porque você também, fugindo um pouquinho aqui, depois a gente volta, né, para o escritório, mas você também constrói, certo? Também construo. E também eu tô no meio desse tiroteio aí. Né? Eu acabei cursando algumas matérias de engenharia depois de ter feito arquitetura, para poder entender um pouquinho melhor das estruturas, enfim, para projetar melhor, né, para ter um resultado melhor de projeto. Então eu acabei cursando algumas matérias de engenharia e tô no meio desse tiroteio aí. Mas sim, acho que com 23 para 24 anos eu comprei meu primeiro terreno. E assim, com o dinheirinho que você foi guardando ali, então eu comprei um terreno no Sun Lake e aquele sufoco, né? Enfim, fiz um projeto que daí, para um arquiteto projetar sua primeira casa com 24 anos, 23 para 24 anos, era um sonho, né? Nossa, E aí fiz, e assim, o projeto é lindo, super atemporal até hoje, uma casa de 320 metros quadrados, com um cara que vai morar sozinho, né? Com 23 anos. Você projetou
E construiu para você mesmo essa casa, no caso. Então, na verdade, assim, eu sempre olhei com muito carinho para esse mercado de business, assim, né? Para ter essa liquidez, né? Então, sempre os meus projetos, desde o começo, por ter tido uma escola, entre aspas, em construtora, então eu sempre fui bastante focado em liquidez. Legal. E aí, quando eu comecei o projeto dessa casa, obviamente, né, sabia do beabá ali, do que o mercado tava pedindo, né, e que eu não podia errar, né, porque o Sun Lake não era a potência que é hoje, mas já era um condomínio muito bom, né, Sim. então não podia errar o projeto. Também não podia errar por ser o primeiro que você está fazendo, né, em tese para você Pra mesmo, mim, né, cara? Então, com assim, certeza. Mas fiz uma casa grande, enfim, né, louco, maluco, e aí fiz uma casa grande, e aí toda a dificuldade de começo de vida, eu acho que daí de qualquer pessoa, né. Sim. E aí tinha 2 carros, acabei vendendo um, depois vendi outro carro, e, enfim, passei bastante aperto, assim, para até conseguir deslanchar bem a obra. E, assim, por não ter tanta expertise em obra, então acaba que, né, também haviam erros, também, tanto de projeto quanto de execução, então... enfim, a gente sofreu bastante com esse primeiro projeto, mas saiu a casa. E eu acredito que dentro desse... Por isso que é legal a gente falar dos erros, né? A gente contrata muita gente que não tem experiência aqui. A gente sabe que essas pessoas elas tendem a errar, apesar de nós darmos muito treinamento e tal. Mas é aí que você ganha uma experiência muito grande, né, Felipe? Eu acho que essa casa aí provavelmente te trouxe um nível de experiência na construção mesmo, no acompanhamento ali, como arquiteto gigantesca, né, cara? Não, com certeza. Talvez essa tenha sido uma das viradas de chave aí também sua mental, assim, né? Que legal, cara. E assim, eu acho que também veio a virada de chave, porque assim, enquanto arquiteto, nós somos responsáveis pelos investimentos dos nossos clientes. Eles falam, pô, todos os meus clientes estão ganhando dinheiro e eu não. Então não, vamos começar a ganhar dinheiro também, né? Porque só viver de projeto não dá. Então é a minha visão. Então, enfim, daí levei bastante na cabeça com essa primeira casa, entregando. Daí assim, na verdade tava finalizando ela pra mim. E um corretor que daí até foi um dos que eu tinha visto o terreno antes de comprar o terreno. Legal. Me ligou e falou assim, Fê, vamos vender tua casa? Marlon. Falei, Marlon, não quero vender a casa não, cara. Não... Fiz pra mim, já passei o pão que o diabo amassou, né? Não vou vender esse negócio. A pior fase já foi. Sim. Daí ele falou assim, então tá bom, Fê. Daí eu peguei e desliguei, né? Falei, cara, mas tô passando perrengue. Daí liguei de novo. Falei, Marlon, mas quanto vale essa casa? Ele falou, puta, vale X. Falei, cara, pode vender. Pode vender. Primeira pessoa que o bicho levou comprou a casa. Você tá brincando. Graças a Deus. Que E aí massa. começou uma história, né? Daí foi uma virada de chave também, assim, principalmente em acreditar no potencial do escritório, da marca, enfim. Assim, igual eu te falei, eu sou muito apaixonado pelo mercado imobiliário. Legal. Então é algo que eu realmente consumo e eu vivencio. Eu estudo muito o mercado imobiliário, é algo que eu gosto, assim, principalmente de condomínios e tudo mais. Então, com certeza, essa casa também foi uma virada de chave para entender um pouquinho melhor do sistema, enfim, do mercado. E você vendeu a casa, foi mais ou menos quando? Isso aí, quando aconteceu? Eu tinha, foi menos, eu tinha 25 anos. 25 anos. Primeiro milhão com 25 anos. Que massa. Não a capa da Forbes. Eu não consegui o Forbes Undercurve lá, mas... Chega lá, né? Chega lá. Mas e aí, para finalizar a parte do escritório, como que tá o escritório hoje? Você comentou com a gente que atende vários locais fora do Brasil, até fala um pouquinho para a galera disso. Como que tá a sua equipe hoje para atender toda essa demanda? Eu acho que o maior gargalo da arquitetura, assim, é porque não é um negócio escalonável, né? É diferente de você abrir uma imobiliária que você consegue escalonar ela para onde você quiser, através de plataformas e tudo mais. E a arquitetura não, né? A gente precisa... Tailor-made, né, cara? É muito... E tem o muito toque do... né? É arte, né, cara? Arte. No final do dia é arte, cara. E assim, a gente depende exclusivamente de pessoas. Então esse é o nosso maior gargalo hoje. Mas aos poucos a gente foi estruturando a nossa equipe, nós fomos crescendo. Então eu saí do Jardim Sul, que foi o nosso segundo escritório, daí fui para o Square Garden, do Square a gente foi para o Torre Siena, que a gente está lá hoje, então a gente está em 140 metros. E agora a gente se muda, agora no começo do ano, para uma casa no Bela Suíça. Então, que daí a gente vai ter lá quase 400 metros quadrados de escritório. E daí, enfim, nosso escritório também, nosso trabalho também foi ganhando uma proporção maior, até com a parceria com a Prestes. Então, hoje, nós temos alguns coordenadores, então a gente separou a nossa equipe através de coordenações. E aí, então eu consigo atender bem o público que quer construir sua casa, o cara que contrata a gente só para fazer interiores, porque daí eu tenho um coordenador de arquitetônico, um de interiores comercial, um de construtora e um da Prestes.
Então a gente setorizou bem a equipe, criamos uma hierarquia, né, bem formadinha ali, daí cada arquiteto tem seus outros arquitetos de apoio e mais seus estagiários. E fora isso também tem o setor de obra, então tem mais uma coordenação que é de obra. E aí a gente dá todo o suporte se o cliente quiser ser amparado pela gente na questão de acompanhamento de execução de obra, eu também consigo dar esse suporte para o cliente hoje. Puxa, que legal, então, cara. Aí você tem um time que tá olhando só para isso. Que só olha para isso, de engenheiros daí. São engenheiros que daí só olham para isso. E o legal é assim, porque daí a gente aprendeu que dentro do escritório a gente tendo essa questão também de engenharia, é um contato muito fácil, né? Porque é o mesmo escritório, então eles vão lá, batem, né? Chamam o arquiteto que é responsável por aquela pasta, por aquele cliente, leva até a obra, enfim, ou discute ali já algo pertinente à execução e é muito mais rápido, né, do que ganha uma velocidade, isso, exato, fica tudo dentro de casa. Né, cara? E foi algo que foi acontecendo também, não foi nada planejado. Da mesma forma com que eu também não sonhava ter um escritório, também não sonhava executar a obra. Gosto, né, acho que obra é importante porque é a consolidação do meu trabalho, do nosso trabalho como um todo, mas algo que surgiu da própria necessidade. Então, os clientes, Fê, mas você já constrói para vender, por que você não toca a minha obra? Eu falo, cara, né, não tem braço para isso. Então, aos poucos foi... Você criou o braço. Exatamente. Foi nascendo. Porque acaba, a gente vem falando muito disso, né, aqui dentro da imobiliária, do ecossistema, né? De pensar na empresa como um ecossistema que você linka várias outras situações junto ali, né, cara? Igual a gente tá se aproximando bastante de um pessoal de financiamento imobiliário, que de repente vão começar a trabalhar dentro da empresa, né? E aí você começa a criar justamente para ganhar velocidade, né? Então, isso daí, esse crescimento teu, a gente estava falando um pouquinho antes do podcast começar, ele se deu, assim, o boom mesmo na pandemia ou não? Ou já vinha e aí foi uma crescente, né? O que a pandemia representou para você dentro desse contexto, Felipe? O escritório já vinha numa crescente boa, assim, acho que graças a Deus a gente acompanha pelo número de pastas isso, né? Então a gente estava com uma média legal já de projetos por ano, mas com certeza com a pandemia foi uma grande virada de chave, né? Que daí a gente inflou de fato, até foi uma dor muito grande nossa, porque daí você infla e assim, absorve o que tem no mercado, né? De mão de obra, então foi uma dor nossa também. Mas com certeza a pandemia foi algo bem determinante, assim, né? Para muitos segmentos foi muito ruim, foi muito triste. E pra gente, graças a Deus, acho que pro setor da construção civil, né? Foi muito bom, foi muito próspero, né? Pra vocês também. O cara tá rico, né? Mas eu acho que pra gente foi muito bom, assim, olhando, né? Por outro ângulo, assim, porque de fato... já acontecia esse movimento sazonal, assim, das pessoas saírem de apartamento, começa a vida no apartamento, daí tem filho pequeno, vamos para uma casa para as crianças correrem, brincarem, enfim, querem ter cachorro, daí vai para casa. Legal. Daí as crianças começam a estudar ou vão estudar fora, enfim, voltam para o apartamento. Sim. Daí depois, vai ter neto, né? Daí os filhos vão ter filhos, né? Então vão ter netos. Daí volta para casa de novo. Então sempre houve esse movimento, casa, apartamento, casa, apartamento. Só que isso era, assim, mais espaçado, né? O período de tempo era mais espaçado. Eu acredito que o que a pandemia fez foi juntar. E daí, ao mesmo tempo, foi um movimento muito grande de busca por casa. Sim. E daí as casas, né? Eu acho que vocês vão falar melhor do que eu. Todas as casas, entre aspas, boas que estavam no mercado foram muito rápidas absorvidas. E aí ficaram os patinhos feios, que acho que continuam até hoje, talvez. E daí surgiu essa necessidade de construção, de reforma, enfim. Então, daí o nosso trabalho, enfim, né? Daí ganhou bastante proporção. Você falou também, inclusive, do Ecovilas, né? Que dentro do contexto antes de pandemia, ele era um condomínio que tinha muitos lotes disponíveis e a grande maioria das pessoas que buscavam mais com viés de lazer, né? E aí, com a vinda da pandemia, a escassez de terreno, principalmente na região de Londrina, teve muita gente que começou a olhar para lá, inclusive para moradia, né? Você começou também a fazer bastante projeto assim nessa pegada de terrenos maiores e tal. Como é que foi lá? Você teve bastante projeto lá no Ecovilas, né? Né? A gente apelidou lá como Vila FR, né? A gente tem quase 50 casas lá, quase 50 projetos. Caramba, desde assim, executados, em aprovação, em construção, enfim, a gente tem quase 50 projetos lá dentro.
Mas eu acho que é um case legal a gente falar da Ecovilas porque, cara, era um empreendimento que não era tão valorizado, né? O valor do metro quadrado era barato e continua muito barato. Acho que essa proximidade, né, com Londrina, então é um escoamento fácil. Claro, a hora que duplicar a rodovia, então vai facilitar muito mais, vai valorizar muito mais. Mas, cara, ela é muito legal. Eu acho que o nosso maior gargalo, e assim, eu sou apaixonado por fazer casa, né? Minha maior paixão é projetar casa. E a gente pega assim, os terrenos menores aqui de Londrina, a gente sofre muito. Eu falo que os clientes sempre querem enfiar Londrina dentro de Apucarana, né? Então, querem pegar o Alphaville 2, ele quer socar tudo dentro da casa. E é um gargalo muito grande pra gente, porque daí a insolação fica, né, não fica tão boa, questão de ventilação natural também não fica tão boa, enfim. Então, assim, acaba tendo muitos entraves, né, muitos empecilhos nesse projeto. E quando a gente se depara com vários lotes de 1.500 metros quadrados, cara, é o sonho de consumo para qualquer arquiteto. Então pega... Consegue brincar legal, né, com cara? certeza. E aí, então pega o Ecovilas, Recanto do Salto, Bom Tempo, Santa Paula, enfim, Terra de Canaã e por aí vai. Legal. Então, eu acho que isso foi legal, porque a sociedade como um todo começou a olhar com bons olhos para esses condomínios, né? Sim. São um pouquinho mais afastado, mas assim, vai me dar mais qualidade de vida ainda do que pegar um terreno um pouquinho menor, né? Então, cara, pra gente é muito melhor, né, para projetar. Legal. E assim, até falar um pouco desses terrenos, né? Algo que a gente... Inclusive, a gente está trabalhando em alguns projetos para apresentar essa semana. Mas o legal desses projetos é assim, a gente conseguir ter um respiro. Você não sai do teu gourmet e já trupica e cai na piscina. Sim, não, já tropeça e cai na piscina. Não, né? Tem respiro, né? Vai fazer uma festa de criança, eu sempre falo pros meus clientes, você não vai ter neto, vai ter filho? Então assim, vai ter cama elástica, vai ter piscina de bolinha, vai ter tobogã lá, sei lá, de escorregar. Então precisa ter espaço para isso. É legal você ter uma casa para receber, né? Acho que o intuito maior das casas hoje, né, é receber. Então, para a maioria das famílias, pelo menos. Então, que você receba com qualidade, né, suas visitas, enfim, seus convidados. Então, a gente, usando, né, a gente sempre tenta utilizar o terreno como um todo, então esparrama bastante, espaça bastante essa casa para de fato utilizar e aproveitar todo esse terreno, né, que é o maior diferencial desses condomínios. Uma coisa que me chamou a atenção que você falou, Felipe, no começo do podcast, um pouquinho antes, quando a gente estava trocando uma ideia, foi o quanto vocês se preocupam com o aspecto comercial, né? Principalmente pelo fato de você ser investidor, né? Então, acho que é legal você falar para o pessoal, qual que é essa, quando você fala assim, eu me preocupo com o aspecto comercial, em que sentido você quer dizer isso daí e o porquê que você tem essa preocupação? Acho que é legal passar para a turma aí, né, meu? Eu, enfim, já dei algumas palestras, eu sempre falo que o maior diferencial do meu escritório hoje é esse cunho comercial. E por que esse comercial? Até é uma das coisas que às vezes até gera atrito entre cliente, assim, principalmente quando é mulher, sabe? O marido, não, já vamos olhar com um cunho comercial, com esse viés um pouquinho mais comercial, pra gente não errar. Então eu acho que o primeiro ponto, assim, é respeito por encarar esse investimento do cliente como um investimento de fato. Perfeito. Então, até porque é alto, né? Até porque é alto, exatamente. Por padrão de casa que a gente assina hoje, então hoje meu escritório assina casa acima de 400 metros quadrados. Então, a gente não assina casa menor do que 400 metros quadrados. Então, cara, é um investimento alto. Vou falar de 4 mil reais metro quadrado, né, custo base aí, 1.600.000, mais 1 milhão de terreno, então estamos falando aí próximo dos 3 milhões. 3. Então, eu olho com esse viés porque, cara, eu acho que o primeiro ponto é respeito pelo cliente. Então, independente se é de herança, se é de trabalho, eu acho que é o mínimo. É o mínimo. Enquanto arquiteto, é o mínimo respeitar, enfim, esse investimento do cliente, todo o trabalho, todo o esforço do cliente. E assim, também é nosso dever a gente se manter atualizado. Então, entender o que o mercado está absorvendo, o que está tendo de procura, as casas que não estão vendendo, por que elas não estão vendendo, quais são os erros, né, de projeto, enfim, ou de execução dessas casas. Então, eu acho que esse é o maior diferencial, é algo que eu gosto, que sempre me despertou interesse, sempre me despertou curiosidade. Eu brinco que eu durmo olhando o LX, assim, né? Sabendo todos os imóveis que estão à venda em Londrina. Então, até pra gente saber, poxa, essa casa não vendeu por que não vendeu? O mercado não absorveu ela por quê? Então, pra gente, ao mesmo tempo, refilando, né, o nosso projeto e deixando isso com a maior liquidez possível, assim. Então, o cliente chega pra mim, quero uma casa de 3 suítes. Não, a gente não faz casa de 3 suítes. Hoje o mercado busca casa de 4 suítes para
pra cima. Acho que vocês vão... Sim. vai fazer sobrar. Tá bom, vamos tentar pelo menos deixar uma suíte no térreo, vamos prever um elevador. Então, pra, assim, deixar isso, atender isso o maior número de pessoas possíveis, né? O maior número de perfis possíveis para esses imóveis. Nossa, muito legal isso, Felipe, porque a gente conversa muito com vários arquitetos e tal, e a gente percebe que cada arquiteto tem lá, aí falando um pouquinho da arte, né? Tem a sua pegada, o seu design, né? Assim, Seu estilo. Seu estilo e tal. E aí, mas essa preocupação ela é muito coerente, cara, principalmente para nós aqui do mercado imobiliário, quando a gente fala de imobiliária, porque a gente vê cada projeto, cara, que depois ele se torna invendável, que dá desespero, né, cara? Dá desespero, porque às vezes a pessoa coloca muito dinheiro e muitas vezes, cara, vai no embalo, com todo respeito à sua profissão, vai no embalo do arquiteto, cara. E assim, às vezes a gente fala, pô, por que você fez isso? Por que uma suíte tão pequena, né, cara? E aí faz uma antessala da suíte grande. Você fala, por que você fez tudo isso numa suíte? Muito mais, né, teria muito mais liquidez e tal. Então, assim, cara, essa preocupação, eu tenho que concordar que realmente é um diferencial competitivo gigantesco, porque a partir do momento que a pessoa vai colocar boa parte da grana que às vezes ela juntou uma vida toda para fazer para imobilizar, porque fica imobilizado. E a gente sabe isso, graças a Deus, né, que continue assim. O brasileiro é muito importante ter a casa própria, né, e construir, e que isso, né, continue sendo assim e vai continuar, porque isso é cultural. Mas, se você tem a segurança de estar fazendo algo comercial e líquido, né, futuramente que vai ter a sua liquidez, isso daí traz tranquilidade. Eu acho que quando você comparou da mulher e do homem, né, porque normalmente o homem ele acaba sendo mais racional nessa hora, menos emocional, e fala assim, não, cara, nós temos que fazer porque amanhã se a gente precisar vender isso aqui, temos que girar, né? Tem que ser absorvido. Exato. Então, é uma forma aí de se ajudar o cliente a pensar no longo prazo, né? Porque às vezes ele está ali focado em realizar o sonho dele, faz um negócio muito específico que ninguém vai absorver no futuro. E daí, igual você falou, né? A pessoa ali muda o plano, o filho cresceu, quer voltar para um apartamento, e daí? Quem que compra a casa? Né? E eu falo assim, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Acho que a pandemia veio aí para mostrar isso, né? Então a gente nunca sabe o dia de amanhã, não sabe como que... Né? Acho que eu vi dinâmico, né, cara? Eu vi tantos clientes nossos que tinham um padrão muito bom, assim, colocar a casa para locação, ou enfim, movimento contrário. Então a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então acho que é muito importante a gente focar em liquidez. Não tem como não falar. Questão estética, daí, né? A gente tem N ótimos profissionais em Londrina de arquitetura, então isso é muito de estilo pessoal, mas acho que o mínimo, eu acho que é algo que, da mesma forma que funcionalidade se tornou algo tão banal e ao mesmo tempo tão importante para os nossos projetos, como sustentabilidade, enfim, entre N outros, né, aspectos, eu acho que liquidez é algo que é muito importante, né, a gente respeitar esse cliente da melhor forma, assim. Eu sempre faço uma analogia, assim, que pegar uma mulher feia ou não tão bonita e deixar ela bonita com muito dinheiro é muito fácil, né? Então, assim, feita ela dos pés à cabeça com ouro, com coisa cara, com bolsinha da Chanel, sei lá, né? E aí fica bonita. Agora, o difícil, o grande gargalo é pegar uma mulher não tão bonita, e não posso ofender minorias, então, e deixar ela, né, apresentável com o mínimo possível. Então, com um vestido preto, com uma roupa preta, uma joia, então acho que isso é a maior dificuldade. Isso eu faço uma analogia com a arquitetura, por quê? Então, a gente pega um apartamento aí, sei lá, vamos pegar um Trianon hoje. Trianon tá o quê? 1,5 milhão? É uns 700, mais ou menos. Tá, então vamos chutar 1,5 milhão para começar a minha conta. Isso. E aí, tem arquiteto que não, assim, obviamente é um sonho, né? Então, nem imagina o valor total da obra. Eu não tô falando que eu acerte sempre, porque tem cliente que vai puxar minha orelha, que às vezes a gente erra também, né? Mas eu acho que é legal a gente olhar assim, então 1,5 milhão do apartamento, quão cabe eu investir nesse apartamento para eu ter esse retorno? Então, eu ia te perguntar, cara, que legal que você está falando isso. Um imóvel que acabou de ser entregue, então assim, não tem cabimento enfiar mais 1,5 milhão lá dentro, porque nunca vai valer 3 milhões. Perfeito. Então a gente sabe o metro quadrado até quanto valoriza, então chega o quê? Em 14, 15 mil decorado? Então tá bom, então a gente sabe que esse é o nosso limite para chegar. Se o cliente não pensa, Fê, não quero vender, é meu sonho, então tá bom, então a gente bate no limite do metro quadrado. Perfeito. Ele sabe que ele não vai ter lucro. Não, o cliente já sabe, Fê, eu falo que hoje as construtoras vendem esse upgrade, né? Então,
eu vou morar aqui por 2, 3, 4 anos, 5 anos, enfim. Faz sentido eu estar nesse espaço por 5 anos. Então vamos pensar ali para chegar no meio, algo que, né, que ele ainda consiga ganhar um pouco, ter uma valorização do imóvel dele. Perfeito. Que é assim, ao meu ver, é muito importante, né? Sim. Então, até é uma discussão dentro do escritório, porque no primeiro dia de entrevista, no briefing com o cliente, eu já vou estar vendendo a casa do cliente. E daí a mulher às vezes se sente ofendida com isso, mas não que eu queira vender, acontece, tá? Sim, mas sim. não que eu queira vender a casa dela, mas a gente não sabe o que de amanhã. Tem uma imobiliária boa pra te indicar. Mas a gente passa muito por isso, porque a gente vai no cliente, o cliente ele faz a conta ali de quanto vale um apartamento pelado, coloca o preço, quanto ele gastou, E não vai valer. muitas vezes ele extrapola ali, coloca muitas coisas de marca e tal, e daí já o preço do imóvel dele salta tanto que você pegaria um imóvel muito maior, Com certeza. né? Então assim, não faz sentido, e não nesse faz, metro não, quadrado. exatamente. Aliás, até talvez faça, né? Mas para uma minoria, né? Então, até a gente passa nesse momento é até difícil pra gente, né? Porque a gente não pode falar pro cliente que não vale. Vale isso o imóvel dele. Só que precisa achar uma pessoa que pague por aquilo, né? Então, assim, é muito específico e é difícil de vender um imóvel nesse caso, né? Não, e até questão de gosto, né? Porque daí a gente, sei lá, lavabo preto, um banheiro preto. Quantas pessoas de toda a população vão aceitar ter um banheiro preto, né? Então, assim, por isso que eu falo, deixar o mais comercial possível. Então, usa uma paleta de cor mais branda, mais sutil, para agradar o maior número de públicos possíveis, né? Eu construo para vender, continuo construindo para vender e também atendo alguns investidores que têm esse perfil. Falo, cara, como que você não é? Não é no beabá, é básico, né? É o básico, então. Básico bem feito. É o básico bem feito. Ô, Felipe, deixa eu aproveitar, me chamou a atenção aqui a hora que você estava fazendo o cálculo do valor do metro quadrado, até para ficar aí para boa parte da nossa audiência do mercado imobiliário e o corretor, naturalmente, ele tende a fazer conta, né? Então, às vezes as pessoas perguntam, mas quanto que gasta hoje o metro quadrado? Inclusive, hoje de manhã eu estava numa reunião com o time e aí nós temos uma corretora que iniciou há pouco tempo com a gente, de fora de Londrina. Ela falou, Vinícius, hoje constrói por X e tal. Então, eu queria te perguntar, nós estamos em dezembro de 2023, né? Só para ficar registrado aí, né? 2023, né? Dezembro de 2023. O que é hoje o valor de um metro quadrado que você considera assim de construção? E lógico que isso a gente sabe que oscila bastante, mas de uma casa de um bom padrão, assim, sabe? Vamos pensar desde Alphaville 2 até Alphaville 1 e tal, para você fazer uma casa de um padrão legal, com acabamento legal, assim. O que você acha que daria pra gente falar? Lógico que arredondado, mais pra turma fazer conta aí, né? Porque essa é uma conta facilitar. Essa é uma conta que, faz parte do nosso dia a dia. Porque a hora que chega lá, vou fazer uma avaliação. E a gente sabe que isso, oscilou bastante de antes da pandemia para agora e tal. Então, qual que é o número mágico aí pra turma? Subiu tudo, né? E tudo tá muito caro. Então, acho que antigamente a gente falava em torno de R$2.000 no metro quadrado, que era algo assim, era tangível, ainda a gente conseguia, né? Era algo execuível, né? Com esse valor, mas hoje em dia não mais, assim. Então, acho que hoje dá pra gente partir de 3,5. Se a gente tá falando ali de um condomínio que ainda absorva um revestimento de porcelanato, que não tenha necessidade de ser mármore, por exemplo, como revestimento, a gente ainda consegue ficar dentro da casa dos R$4.000 no metro quadrado. Com acabamento bom, uma madeira legal, enfim. Sim. Agora, quando a gente parte para a necessidade de ser um padrão um pouco mais alto, né? Então, vamos falar em Embuias, a gente tem projetos no Embuias, no Jacarandás. Então, daí assim, não tem como eu construir uma casa em 2023, 2024 com um porcelanato. Perfeito. Não existe mais isso. Por mais que o cliente queira, eu falo, gente, vamos economizar em outra coisa, mas há necessidade de ser uma pedra natural, ser mármore, né? Eu tenho um pouquinho de aversão a tudo que imita. Então, imitou mármore não é meu mundo. Imitou madeira não é meu mundo. Então, a gente tentar trabalhar com materiais naturais mesmo. Então, daí a gente pode falar de 5,5 para cima. 5,5 para cima. 5,5, legal. Daí esse padrão um pouquinho melhor. E daí, claro, o céu é o limite, né? Porque daí a gente tem vários acessórios que daí a gente vai colocando e daí isso vai de acordo com a necessidade e com o point of view de cada cliente. Então, o cliente valoriza, sei lá, um metal que fala sozinho, né? Então, daí cada um tem sua necessidade, daí o céu é o limite. Legal. Então, galera,
Depois faz um cortezinho dessa parte aí. Vamos passar pro time pra galera acertar essa conta. Porque tem gente ainda no mercado imobiliário, não na G1, fazendo conta de 2.000. Isso não existe mais. Nem barracão. Não tem como. Pode ser assim, talvez uma casa de rua, sem laje, sem estrutura metálica. Então daí talvez até consiga, né? Mas é muito difícil. Difícil, né? Difícil. Legal. Bom, Felipe, acho legal também a gente falar um pouquinho da sua parceria com a Prestes, né? Porque é uma parceria que nós fizemos parte disso, né? Inclusive, a gente estava falando um pouquinho antes aqui, Breno, o Consorte, né? A Thaís já vieram aqui no podcast também, o Belei e o Luiz Leal, eles foram os primeiros, né? Foi o primeiro podcast nosso, o Luiz Leal e o Belei. Foi só risada, né? Foi. A cantada dele ficou ótima. Cara, a cantada dele é a que teve mais views na história do Geocast aí, do antigo Cantada. Então, como que iniciou essa parceria, o que se desdobrou, aí se puder falar um pouquinho pro pessoal, né? Acho que é muito legal. Falar da Prestes pra mim é sempre um prazer, assim, eu sou apaixonado pela história do Breno, pela história dos meninos como um todo, assim, da empresa. Uma empresa que a gente aprendeu a admirar muito, assim. Então, desde o primeiro contato, houve muita sinergia entre o nosso trabalho, o nosso propósito. Eu sempre falo que até um ponto pra gente falar depois, assim, o propósito, né? Eu acho que cada um tem seu propósito. Então, o nosso propósito vai de encontro com o propósito da empresa, da Prestes. Então, o primeiro convite, na verdade, eu acho que eles selecionaram alguns escritórios, alguns profissionais aqui em Londrina para fazer uma entrevista, para fazer, enfim, uma proposta a respeito da flagship deles aqui de Londrina. Uhum. E aí, a primeira etapa foi, enfim, um orçamento, daí a segunda etapa a gente montou um mood board, como se fosse um mood board de referências para esse projeto. O que a gente entenderia de Prestes e como passar isso, como comunicar isso para as pessoas. Então, a partir daí a gente, né, enfim, acabamos desenvolvendo esse primeiro projeto. E quando o Breno, a primeira reunião que eu tive com ele no meu escritório, ele falou, tá, e o que você acha dos meus decorados? Eu falei, cara, né, dá pra melhorar. O que você acha da minha área de lazer? Eu falei, cara, eu tenho um problema que é o sincericídio, né? Então, foi na lata. Adorei, é sincericídio. E aí, foi na lata. Falei, cara, acho que, né, não tá casando o seu discurso enquanto empresa com o seu produto final. Perfeito. E aí, eu fui muito sincero com ele. Falei, cara, eu acho que tem muitos pontos que dá pra gente melhorar. E aí ele falou, você dá conta? Eu falei, oxe, então aí, né? Já fizemos muito mais com menos, né? Então, enfim, daí houve muita sinergia, daí tivemos a felicidade de assinar as áreas comuns, decorado, enfim, tudo do home. Daí nisso já houveram outros desdobramentos, então hoje o escritório, parte do meu escritório é voltado para a Prestes. Então a gente assina projeto em Curitiba, em Guarapuava, em Ponta Grossa, em Londrina. E, enfim, com a expansão, né, com o plano de expansão deles aí, se Deus quiser, várias outras cidades. Mas a gente foi também entendendo mais esse DNA da Prestes. Como eu disse, assim, eu sou apaixonado pela empresa. Há muita sinergia na forma de pensar, de valorizar as pessoas. Então, enfim, é um case de sucesso que a gente ama atender, assim. Então, ama desenvolver os projetos deles. Que legal. E aproveitando aí a sua frase sobre propósito, a gente fala muito disso aqui dentro da empresa, né? A gente fala do nosso diferencial competitivo, que pra gente aqui também é muito da cultura organizacional que a gente tem, sabe? Tipo, a maneira que a gente lida com... Porque você sabe, né? O mercado imobiliário, você acompanha de perto, é um mercado hostil, um mercado, né, difícil, né? Que envolve muita grana e que, às vezes, tem um corretor que está super bem, tem outro corretor que não está tão bem, e aí a gente tenta deixar isso o mais leve possível, né? E dentro, respeitando e olhando sempre para o propósito nosso, que é melhorar a vida das pessoas, né? Isso de dentro de casa para fora. Também tem muita sinergia com o da Prestes. Eu queria ouvir o teu. Qual que é o propósito aí do teu escritório, da sua atuação? Eu acho que vai de encontro, na verdade. Eu falo assim, que quando a gente tá bem, é muito legal. Mas quando a cadeia tá bem, é muito melhor. Então, acho que indiretamente a gente já fez as contas esses dias, mas mais de 2.500 pessoas dependem do nosso trabalho, do meu escritório. Porque daí a gente tem 5, 6 equipes de elétrica, mais 3 de pintura, mais quantos marceneiros, quantas marcenarias, daí entra, enfim, empresa de planejados, marmoraria. Então a cadeia vai tomando uma proporção muito grande. E nisso vem pelo menos uma esposa, um filho, enfim. Então isso... então eu acho que o nosso propósito é fazer todo mundo viver bem.
A gente é o comecinho, né, dessa ponta, é o comecinho disso, e a gente obviamente quer estar bem. Eu sempre instigo muito os meninos do escritório a terem vontade, falo, aproveita que hoje a gente tem uma permeabilidade legal em relação ao mercado, em relação a vários pontos, então usem isso a favor de vocês, queiram crescer, e da mesma forma para os nossos fornecedores. Então é muito legal quando o fornecedor liga, Fê, comprei um caminhão novo para atender a demanda das suas obras. Então tem algumas empresas em Londrina que praticamente vivem no nosso escritório. Que massa, então isso é muito, cara, é mais gostoso do que ter. Eu acho que chega num momento da vida, assim, enfim, né, isso relativo a cada história de vida, mas para mim, assim, hoje é muito mais gostoso eu ouvir isso, você proporcionar do que ter. Então, acho que é nosso propósito. Eu falo sempre que as minhas conversas com Deus são muito francas, assim, de entender qual é o meu propósito enquanto ser humano, assim. Então, acho que esse é um pedacinho dele, sabe? A gente conseguir levar a prosperidade para as pessoas, conseguir através do nosso trabalho, assim, super honesto, super, né, pé no chão, não quero abraçar o mundo, quero, né, chegar onde dá para chegar, né, enfim. Então, mas levar a prosperidade para as pessoas e que todo mundo, né, esse meio todo viva muito bem e próspero, enfim. Então, que massa, Felipe, que legal, cara. Nossa, é muito bacana ouvir isso, porque fica nítido que quando você não trabalha por dinheiro, né, que o dinheiro é uma consequência de uma boa execução, de uma preocupação com a cadeia, com quem está do teu lado, com seus fornecedores, cara, o dinheiro vem, né? Então, assim, é uma consequência mesmo, né? A gente fala muito isso aqui, né? Porque às vezes a gente percebe situações que os corretores nossos, eu sou fãzaço do time que a gente tem aqui na G1, a gente percebe que às vezes o corretor está lá atendendo e tal, e acaba que por uma situação pontual o cliente compra com outro, mas daí na hora dele indicar, ele indica o nosso corretor, entendeu? Olha que louco, né, cara? Então, assim, isso não tem preço, né? Porque você está formando uma carteira, sólida, né? Um negócio que é muito maior do que a grana que você vai ganhar naquele momento. Porque aquele cliente, às vezes, ele gera, 10 negócios aí. E você mesmo falou aí no início da sua trajetória, né? Que uma das principais ferramentas aí, né? Pelo menos ficou claro para mim, foram as indicações do pessoal que você trabalhou lá no início e tal. E isso vira uma bola de neve, né, cara? Com certeza. Até hoje, assim, o nosso foco não é marketing, não é... Os nossos projetos, assim, 98% é indicação. Claro, né, através de construtora, de showroom, de decorado, então acabam vindo outros clientes. A gente faz muito corporativo, muito comercial, então isso é uma vitrine, né, porque nem todas as pessoas têm acesso aos condomínios, né? Então, nem todo mundo vai conhecer seu apartamento, enfim. Isso. Então, inclusive, eu fui no escritório essa semana que eu postei a foto lá do Bruno, né? Você fez o escritório, você falou, conheço. E ficou sensacional daqui, Jane, lá, né? Puxa, um abraço, Brunão. O Bruno briga, que daí ele fala que o corporativo mais bonito tem que ser o dele. Aí tá vendendo outros amigos dele, e aí eu falei, não, fala pro Vitor que o mais bonito é o meu. Então, mas eu sou suspeito, aquele projeto lá é chique, né? É maravilhoso. Aquele projeto é maravilhoso. Então, assim, mas é uma minoria, né, que tem acesso a esses projetos. Então, também é legal fazer comercial e corporativo porque é uma vitrine pro meu trabalho, né? Então, e também é muito prazeroso, é muito mais rápido, então é muito legal. Mas indicação ainda acaba sendo, assim, o carro-chefe. Então, graças a Deus. Daí o pai faz, indica pros filhos, ou pros amigos, enfim. E acho que é satisfatório isso, né? É uma recompensa mesmo. Legal. Falar do futuro? Você quer falar do futuro? Eu queria perguntar coisas antes ainda. Não vou botar aí, não. O tá soltinho hoje, galera. Tô nada. Não, você falando de coisa o Maurício é engenheiro. Engenheiro. Faz pergunta de engenheiro. Não, é coisa leve. É assim, você comentou com a gente que atende gente fora de Londrina, fora do Brasil. Conta um pouquinho pra gente sobre isso, né? Como que você faz para gerenciar esses clientes? Como que eles chegam até você, né? E como que você faz para atender à distância, assim, essa logística aí? Na verdade, outra coisa que a gente também nunca sonhou, que eu nunca pensei, mas também foi acontecendo. Então, começou com cidades próximas, né? E
enfim, clientes daqui que compravam, sei lá, uma fazenda, uma chácara, uma casa de veraneio, enfim. E aí, faz nosso projeto? Faço. Daí comprou um apartamento em Balneário, faz apartamento em Balneário? Faço. E daí foi. E, indicação, claro, então, né? Indicação, Legal. Então, tudo é muito orgânico, assim, na nossa carreira. Nada é muito, sabe? Desenvolvi uma estratégia lá, sei lá, pra trazer o ET pra Terra. Não é. Aconteceu de uma maneira muito tranquila e muito E sempre orgânica. a equipe daqui de Londrina que atende. Na verdade, assim, daí depende. Então, projetos em São Paulo, por exemplo. Hoje uma área de atuação bem forte pra gente é São Paulo, até mais do que Santa Catarina. Uhum. É um mercado que absorve, assim, a nossa arquitetura tem uma pegada mais limpa, mais contemporânea, algo que eu falo que o nosso público-alvo tem que entender um pouquinho de arquitetura, tem que respirar arquitetura para absorver isso. Embora, assim, só fazer um parênteses, né? Londrina é uma cidade que é apaixonada, que ela realmente consome arquitetura. Eu falo que desde um apartamentinho pequenininho que a pessoa compra, ela quer morar bem, ela quer viver bem. Não existe mais aquilo de, comprou lá lojas, né, X aí, de parcela em 46 vezes e quer morar naquilo. Não, as pessoas não aceitam mais isso. Até acho que por essa cultura de ter decorado, então isso foi despertando nas pessoas consumir arquitetura. Entre você ter um restaurante feio e um bonito, pelo mesmo preço você vai no bonito, isso é óbvio. Né? Independente de comida, e as pessoas vão a lugares mais instagramáveis, né? Enfim, que transmitam algo melhor, que entreguem uma experiência completa, né? Então... Até porque eu acho que as pessoas elas estão entendendo que aquele ambiente ele tem um custo e que ela vai pagar um pouquinho mais caro, mas ela estar lá, e né? ela quer, mas ela quer estar lá, né? Ela quer estar lá. Porque a experiência como um todo é muito melhor. Né? Exato. Até algo assim que é primordial no sucesso. Eu falo para os meus clientes, é algo primordial no sucesso ou insucesso de um negócio hoje em dia. Então, o que você precisa transmitir para o seu cliente? É confiabilidade, é segurança? Então, a gente, através da arquitetura, consegue transmitir isso para o cliente. Seja com cores mais amenas, com cores mais invasivas, enfim. Então, despertando isso, né, de uma forma indireta nos clientes, enfim, em quem passar lá. Então, a gente ama o mercado de São Paulo, é um mercado que a gente olha com muito bons olhos, porque é algo que lá já é mais enraizado, né? Uhum. Então, também por ter muito mais gente, então é um mercado mais gigante, gente, né? Mas é muito legal, né? Porque você vai vendo a construção da autoridade que você está criando. Os clientes vêm até você em Londrina para fazer projetos fora do Brasil, então... Não, daí depois disso, assim, daí cliente comprou casa apartamento em Miami, casa em Orlando, faz interiores? Faça interiores. Daí um cliente daqui tem uma rede de hotéis na África, faz um facelift do hotel, tô precisando reformar o hotel. Daí, claro, assim, cada projeto tem sua particularidade e também suas dificuldades. Então, por exemplo, na África não tem mão de obra para executar o que pra gente é trivial. Então, a gente tem que entender um pouquinho da cultura deles, o quão escasso ou quão abundante são os materiais lá para a gente aplicar nos projetos. Então, assim, de uma maneira geral, quando a gente faz projeto fora, né, a gente busca algum fornecedor ali da região para facilitar isso. E assim, franquias de revestimento daqui tem lá, né, tem diversidades, né, dos grandes centros. Então, isso é tranquilo, sabe? Então, mas claro, a gente ainda está aprendendo, né, em como fazer essa gestão e como gerir tudo isso. Mas é muito fácil, porque daí preciso visitar a obra, ou alguém da minha equipe, algum arquiteto, enfim, ou a própria engenheira, algum engenheiro vai até a obra e assim, nada complexo, né, tão complexo assim, né? Então a gente vai... Muito legal. E assim, para finalizar minhas perguntinhas, a gente falou muito aí da expansão, né, dos condomínios, quer dizer, dos condomínios que na pandemia que teve essa febre. Agora a gente está com uma expectativa alta aí para 2024 com vários condomínios. Lançamos um recentemente, foi um sucesso de vendas, né, Vini? 100% vendido em um mês. Então, 2024 vão vir vários lançamentos agora. E como que você vê isso? Esses novos lançamentos que vêm de condomínio horizontal? Cara, na verdade eu tô implorando por eles. Nós também. Lancem condomínios. Porque na verdade assim, os terrenos acabaram, né? Então a gente vai fazer casa onde, né? Então preciso de novos lançamentos aí pra gente ter, né, aumentar a demanda novamente de casa. Porque por enquanto tá claro, o mercado tá aquecido ainda, deu uma desacelerada, mas ainda tá aquecido, pelo menos pra gente. Mas eu preciso de novos terrenos, novos condomínios aí. Eu acho que outra coisa importante é a flexibilidade de alguns condomínios. Então, por exemplo, o The Euro é um baita condomínio,
puta potencial. Não sei se podia falar puta, mas... Pode. Tá ótimo. Mas, assim, tem um grande potencial, mas que ainda é muito engessado. Então, assim, acho que é importante já flexibilizar um pouquinho o estilo arquitetônico. Então, eu tenho clientes que não querem morar lá, que tem potencial, que tem perfil, mas não se identificam com aquele estilo de arquitetura, que também eu não me identifico. Sim. Mas, claro, para atender o cliente, a gente acaba, né, ajustando. É. Mas, então, eu acho que também é muito importante. Já deram uma flexibilizada lá? Já, mas bem pouco ainda. Eu acho que ainda poderia, né, dar uma flexibilizada um pouquinho maior, porque daí embala de vez, sabe? Eu acho que da mesma forma que virou a chave para Covilas, para o Village Engenho, enfim, para todos os outros, né? Eu acho que para vários outros. O Recanto do Salto também, né, Recanto do Salto, uma daí, né, cara? Você fala assim que lá no euro, pelo padrão europeu, assim, de casas... Não é padrão, é porque lá é o estilo, né? Você então, precisa respeitar. É uma coisa que é engessada. O manual de lá é muito complexo, assim, né? São alguns determinados estilos e épocas de arquitetura que daí nós podemos ou não aplicar nos nossos projetos. E isso acaba restringindo muito. Uhum. Então, uma pessoa que é extremamente contemporânea, que frequenta a Fazenda Boa Vista, não vai querer morar lá dentro. Então, que assim, eu sempre falo que Fazenda Boa Vista é a nosso espelho, né? A nossa referência enquanto estilo, enquanto técnica construtiva, enfim, uma série de coisas. Então, e não só eu, acho que o Brasil de uma maneira geral, né? Como São Paulo, né? Como um todo. Então, um cara que consome, que tem o mínimo tato, assim, vai ter um pouco de dificuldade de morar lá dentro. Então, acho que quando a gente flexibiliza, a gente potencializa. Então, poxa, vamos flexibilizar, todo mundo ficar feliz, né? E vamos lançar condomínio, gente, pelo amor de Deus. Tamo junto. Vamos lançar condomínio. Bom, Felipe, a gente já... Só um parênteses, quando vendeu o terreno, já pode entregar meu cartão, falar, tá aqui, já meu fala cartão. Esse cara aqui, já pode começar a pensar no projeto, né? É isso aí. Vai sair uma collab que dá pra gente pensar mesmo, E daí né, você compra os terreninhos com a gente pra construir também. Isso eu sou bom, viu? Esse esporte eu gosto. Vou deixar meu cartãozinho aí pro Felipe depois. Esse esporte eu gosto. Muito bom. Ô, Felipão, do que a gente tem aí para falar, além, óbvio, do futuro dos condomínios que Londrina está nesse momento, e a gente sabe que tem outras cidades também que estão lançando aí, né? Você tem alguma coisa a mais aí com relação ao futuro que vocês estão olhando, né? Diria assim, algum spoiler que você quer dar aí? Ele é malandro, ele quer tirar a força. Quem sabe? Conta. Soltou uma super legal que é da do Bela Suíça, né, cara? Essa casa... Que é meio off aí, quando que lança isso daí? Cara, eu falo que casa de ferreiro espeta de pau, né? A gente já tá nessa luta aí, e até é bom para os clientes verem o quão difícil também é pra gente, viu? Porque não é... Eles acham que a gente ganha tudo, não é assim, né? A gente, obviamente, tem um pouquinho mais de facilidade para pagamento e tudo mais, mas é difícil. Sim. Também não vim de uma família que rasga dinheiro, né? Sim. Então também é difícil, é muito suado. Então, mas a nossa expectativa é começo do ano, a gente já tá de casa nova, em um escritório lindão, assim, todo segmentado, todo setorizado. Chama a gente pra inauguração, né? Com certeza. Com certeza, estarão lá. Mas que pra gente já é um grande crescimento, assim, sabe? Legal. Pra mim que o meu foco é residencial, é construir casa e tudo mais, ter uma fachada no melhor bairro da cidade, na Madre Leone, que dispensa comentários, então é a bola da vez o Bela Suíça, então de crescimento, assim, né, olhando para esse cunho comercial. Então a gente está desenvolvendo vários projetos comerciais, de centros comerciais no Bela Suíça, que está mudando, né, essa questão de zoneamento, de legislação. Então, pra gente é um passo importante. Mas tem outros vindo, se Deus quiser, né, temos, né, desenvolvido, pensando numa expansão do escritório, novos braços, novas métricas, enfim. Mas vai vir. Já vem. Em breve novidades. Depois a gente grava mais um pra ele contar. Boa. Se Deus quiser, na verdade, para comemorar a vida desses terrenos pode e ser. os projetos. Pode ser. Isso, muito bom. Isso. Bom, Felipe, acho que a gente já vai caminhando para o final aí. Queria, antes de mais nada, agradecer aí a sua presença, cara, esse bate-papo sensacional. Dizer que eu, pessoalmente, sou fãzaço do teu trabalho, cara. Você realmente tem uma pegada muito bacana, muito moderna, muito... E dizer que
Foi um prazerzão mesmo receber você, né, Maurício? É isso aí, ficamos mesmo, muito felizes. Opa! Ele tem que falar que sim, né? Sim. Ele tem que falar que sim. Com certeza. E pedir para você, então, olhando para essa câmera aqui, deixar um recado. Aí eu tive um insight aqui de você dar uma dica aí para os arquitetos que estão iniciando, cara, né? Início de carreira aí, se você puder soltar aí pra galera, que algo do teu coração aí, cara. Venham trabalhar no meu escritório. Não, agora é estagiário que a gente tá precisando. Porque estagiário. um monte do escritório se formou, veio uma safra enorme agora se formando, então agora a gente tá precisando de estagiário. Mas eu acho que se eu puder deixar um recado assim para todos os profissionais e de maneira geral, assim, eu falo que eu tenho uma frase comigo que a minha mãe me falava desde pequenininho, que é: a humildade é o último degrau da sabedoria. Então eu acho que como a gente lida com uma mão de obra muito despreparada e que né, a maioria não teve tantas oportunidades quanto, graças a Deus, nós tivemos. Então, assim, olhem com carinho para eles, respeitem, porque da mesma forma que a gente depende do trabalho deles, eles também dependem do nosso. E é legal quando a cadeia prospera. Então olhem com carinho, olhem com humildade, respeitem sempre. Eu acho que muitas das vezes, né, quando a gente está saindo da faculdade, a gente acha que é rei, né? Acha que sabe tudo e na verdade sabe bosta nenhuma. Mas, então assim, entendam que é só o começo e que ainda tem muito para aprender. E principalmente essas pessoas que às vezes... na simplicidade delas vão ensinar muito a gente, vão agregar muito para nossa vida, para nossa carreira. Então, acho que é isso. Se eu puder deixar um recado, gente, sejam humildes, a gente não perde nada por ser humilde. Repete a frase da Mami, por favor. A humildade é o último degrau da sabedoria. Boa, fechamos assim. Valeu, gente. Valeu.